Senhores telespectadores, eu tinha previsto estar a esta hora no Porto. No Porto, por causa capital da cultura, mas tem estado uma invernia rigorosa. É impossível pôr um pé fora de casa. E, portanto, olhem, fiquei em Lisboa e vou-lhes falar de uma coisa que eu considero extremamente importante e que não é do conhecimento muito habitual das pessoas. Vou-lhes falar de um dos principais monumentos históricos que existem em Portugal. Uma torre. Bom, mas uma torre diferente de todas as outras torres. Vou-lhes falar da Torre do Tombo. Logo esta expressão, Torre do Tombo, é estranha. Bom, porque a palavra tombo não é o que julgam, não é tombar, não é? Não, tombo é uma expressão que significa o registro de uma propriedade com todas as suas confrontações. Portanto, cada proprietário tinha sempre o tombo das suas próprias propriedades. O que elas rendiam, quem era o rendeiro, quando devia pagar, era, enfim, um registro daquilo que ele possuía. E o rei também tinha, claro. Os primeiros reis parece que andavam até com esses registros, assim ao dorso das mulas, iam atrás deles, porque eles tinham que saber o que é que era deles, o que é que não era, o que é que pagava, o que é que não pagava, o que é que recebia. Bom, e andavam. Mas depois, é claro, isto, enfim, a administração foi-se instalando e o rei mandou pôr essa papelada toda, esses livros, esses registros. Havia documentos muito importantes, que eram os testamentos dos reis, outros igualmente importantes, os forais em que os reis davam certos direitos às terras e depois apareciam as terras a reclamar diante do rei. O senhor disse que a gente podia fazer isto, podia fazer... E o rei tinha que olhar para o foral, ver, podia, não podia. Andava, portanto, com tudo isso atrás dele, mas no século XIV, a minha opinião é que isso deve ter sido depois do Dom Afonso III. É o Dom Afonso III quem instala uma chancelaria permanente com escrivães oficiais. Bom, mas não temos provas disso. Seria o Dom Afonso III? Não sabemos. Seria o filho dele, do Dom Dinis? Também não sabemos. Provas seguras de que havia uma torre no Castelo de São Jorge, uma torre muito forte, muito grande, onde estavam os documentos do rei. Essas provas só existem já no tempo de Dom Fernando, no último quartel do século XIV. O registro oficial do Estado era aquele tombo que estava na torre. Vejam a força das tradições. Era aquele tombo que estava na torre e agora chama-se, olhem para além, Torre do Tombo. Vamos entrar lá dentro. A torre do Castelo de São Jorge foi destruída no terremoto de 1755. E, como sabem, foi realmente uma calamidade enorme. A torre, que já era muito antiga, abriu, os telhados abateram e toda a documentação que estava ali ficou em risco de se perder. Bom, nessa altura deu-se uma coisa que é muito notável. O guarda-mor da torre era um homem, já não era novo, era o Manuel da Maia. Manuel da Maia ficou ali entre os escombros, a guardar
aquelas preciosidades, porque os livros que ali estavam já tinham 500 anos, alguns. Mandou rapidamente fazer um barracão de madeira, mandou cobri-lo de telha, o que é extremamente difícil, porque na Lisboa pós-terremoto não há telhas para vender, mas ele conseguiu-as, e consegue meter lá dentro todos os documentos que os reis de Portugal, durante o século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, tinham acumulado dentro da torre. Estou a falar nisto e com a ideia de que este país ainda não prestou a Manuel da Maia a homenagem que lhe deve. É a Manuel da Maia, ao engenheiro Manuel da Maia, que Portugal deve não ter perdido ainda inteiramente a sua memória nacional. Bom, a torre deixou de ser torre, passou a ser um barracão, mas aquele barracão chamava-se torre, esteve ali no século XVIII, esteve ali no século XIX, esteve ali no século XX. Olha, eu próprio me confesso, eu tinha esse remorso, porque a torre dali do barracão passou para São Bento, para o palácio onde hoje está a Assembleia da República, lá para um resto de Chãozito, e estava lá pessimamente. Eu fui lá centenas de vezes, porque, como sabem, sou formado em História e eu gosto da história em primeira mão, eu gosto muito das coisas em primeira mão. Portanto, nunca me fiei muito no que os outros dizem da história. Vinha cá, pedia os livros, via como é, e é por isso é que a minha história é diferente. Há quem diga, mas este homem diz tudo ao contrário dos outros, é verdade, é verdade. Bom, mas é que eu vim lê-la aqui, e vim aqui milhares de vezes. Aqui não. Ao resto de chão do Palácio de São Bento. E eu tentei o mais que podia que se arranjasse dinheiro para mandar fazer uma Torre do Tombo num sítio seguro. Não consegui. Quem o conseguiu foi aqui um diretor da Torre do Tombo, o Zé Pereira da Costa. Ele ainda é vivo. Está agora na Ilha da Madeira e espero que me esteja a ouvir. O país deve ao Dr. José Pereira da Costa os esforços enormes para levar o governo a fazer uma nova Torre do Tombo. Ele conseguiu que em 1980 fosse finalmente aqui, neste sítio, na cidade universitária, lançada a primeira pedra. E em 1990, 10 anos depois, foi inaugurado o edifício. É um edifício notável, com características únicas. Este edifício, bom, pelo menos segundo os cálculos, não há terremoto que o possa destruir. Se houver um sismo imenso, mesmo do grau 10, se tudo ficar em escombros, o bloco central, que é o bloco da Casa Forte, onde estão os grandes documentos portugueses, fica inteiro entre as ruínas dos edifícios laterais. A segurança é total. Estão aí alarmes, estão sistemas. Aqui não entra ninguém se não tiver licença. A memória portuguesa está firmemente, fielmente guardada aqui. É claro que a memória de um país com 900 anos de história não pode deixar de ser uma memória muito, muito longa. Essa memória está contida aqui em maços de documentos, em corredores, e isto tem 50 quilómetros de prateleiras com documentos. 50 quilómetros. Bom, 1 quilómetro tem 1000 metros, portanto são 50 mil metros. Cada metro tem 1000 milímetros. Imaginem só que em cada milímetro há um documento. Portanto, 50 mil vezes 1000 são 50 milhões. No mínimo 50 milhões de documentos. O mais curioso é que este edifício foi planeado e tem 120 quilómetros no total. Quer dizer, isto foi planeado
de acordo com a ideia que a nossa memória vai continuar. Eu estive a fazer as contas, esses 120 quilómetros dão para o nosso país continuar por mais 1260 anos. Mas os meus queridos telespectadores pensam que nós vamos durar mais 1260 anos? Só não vamos se não quisermos. Só não vamos se fizermos asneiras. Olhem, asneiras como já temos feito. Eu estou aqui acompanhado por um funcionário e vou pedir ao José António que, ao acaso, me tire aí um maço qualquer e me traga para eu poder dizer o que é. Quando eu pedi o documento, eu já sabia que não podia deixar de ser um documento da Inquisição, porque este andar, tudo isto quando vê, são processos da Santa Inquisição. Aqui, neste andar, nestas prateleiras, há 40.000 processos. Este é o processo em que foi acusada Isabel de Sousa, cristã nova de Lisboa, casada com Gaspar de Sousa e presa nos cárceres desta Inquisição de Lisboa. Depois, segue-se aqui as culpas, as testemunhas. Vejo por aqui que ela era acusada de fazer na sua casa cerimónias do culto judaico. Portanto, a acusação era manter o culto de judia quando realmente era cristã nova. Veja aqui a sentença, vamos ver já agora. Esta escapou da fogueira, mas saiu num auto de fé e teve que abjurar solenemente. É claro que acusar 40.000 pessoas de terem uma fé diferente da nossa é um erro que pode realmente destruir a alma de um país. Eu acho que a Inquisição não nos conseguiu destruir, mas deixou-nos aleijados. Eu falei em 50 milhões de documentos, é claro que é um número perfeitamente imaginativo. Podem ser 50 milhões, podem ser 100 milhões. Certo é uma coisa, temos em Portugal um dos maiores arquivos do mundo, maiores e mais ricos. Bom, mas agora uma pergunta, então, e como é que se faz para se consultar? Os meus prezados telespectadores escrevem-me, têm-me escrito muitas cartas, a dizer, eu queria saber a história da minha terra, eu até já fui à Torre do Tombo e perguntei-me lá, não me disseram dizer. Bom, é preciso compreender uma coisa, este arquivo é um arquivo especializado que realmente só pode ser utilizado por pessoas já preparadas para a investigação. Eu agora estou-lhes a falar, viram esta sala muito grande, sabe o que é isto? É a sala dos índices. Bom, eu vou tirar aqui um livro, este. Isto é um índice. Aqui os leitores podem consultar o índice. Mas sabem quantos índices há nesta sala? Mais de 2.000 índices de fundos, de coleções, de cartórios, de conventos, índices, e em cada uma desses fundos há milhares de documentos. É evidente que é preciso ser especializado para poder vir aqui. Aqui há funcionários que ajudam as pessoas, há computadores que facilitam o trabalho, mas mesmo assim, e é evidente que isto não é uma biblioteca popular. Quem quiser fazer uma ideia da riqueza, da variedade, da documentação da Torre do Tombo, tem agora uma oportunidade única, uma exposição dos maiores tesouros da Torre do Tombo. É uma exposição que abriu por alturas de Natal,
em 19 de dezembro, e que vai fechar em 17 de março. O senhor telespectador tome nota, porque já não tem muito tempo. 17 de março. Tem vindo imensa gente, naturalmente gente gente do Porto, gente do Sul, gente de Espanha, da Itália, da França, da Inglaterra, vem gente de toda a parte. Uma nota muito curiosa, que eu não sei explicar. Só não vem gente aqui das faculdades do campo universitário de Lisboa. Como sabem, a Torre do Tombo está aqui mesmo no campo universitário. Eu pergunto o que é que os nossos estudantes de História terão contra os documentos. Se calhar é porque os documentos dizem a verdade. Bom, em todo caso, aproveitem. Até 17 de março podem vir ver peças que dificilmente se podem ver durante a vida, porque elas estão fechadas, aferrolhadas a 7 chaves, na casa forte da Torre do Tombo, e não as mostram a ninguém. É preciso ser, enfim, razões muito fortes para se poderem ver estas peças. Estou rodeado delas, elas são centenas, não posso citá-las, mas vou falar de uma dúzia ou duas, que vale a pena vir aqui só para ver isto. Olhem, está aqui um documento escrito, imaginem, do século V, do ano 451. É uma cópia das atas do Concílio de Calcedónia. Calcedónia é uma cidadita pouco importante, fica diante da atual Istambul, da antiga Constantinopla, e é nesse concílio que os teólogos tiveram uma grande discussão sobre esta coisa. Cristo seria Deus ou seria homem? Bom, e chegaram à conclusão, que escreveram naquela ata, e que ficou para sempre, de que Cristo tinha duas naturezas. Era homem, homem como eu, e era Deus, Deus como eu não sou. Bom, outro é um documento do ano de 451, imaginem, é claro, um fragmento dos escritos mais talvez seja o escrito mais antigo que há em Portugal. E já agora reparem naquela caligrafia, tomara agora a gente escrever tão bem. Um outro documento engraçado, a bula Manifestis Probatum, é uma bula mandada pelo Papa ao nosso Dom Afonso Henriques, a dizer que sim, que ele era rei, que podia intitular-se rei de Portugal. Está aí o testamento, olhem, é o mais antigo testamento real português, o testamento do pobre do Dom Afonso II. O Dom Afonso II, como sabe, eu digo pobre, ele foi um grande rei. É o homem que faz as primeiras leis gerais, as primeiras inquirições, as primeiras confirmações. É o homem que estabelece o Estado com toda a sua força burocrática, mas morreu leproso e fez um testamento, está aí, a data é de, penso, 1214, portanto, ele tinha sido autónomo há 3 ou 4 anos. Outro documento muito bonito é a notícia do torto. A notícia do torto é o primeiro papel, não é papel, é pergaminho, o primeiro pergaminho escrito em português. Porque antigamente não se usava o português, usava-se o latim. Esse é já um latim muito atrapalhado, muito aportuguesado. Agora, o primeiro documento oficial escrito em português é a notícia do torto. O que é que quer dizer torto? Como sabem, direito é o que deve ser. Torto é o contrário. Torto é o que não deve ser. Portanto, torto é um ato ilegal. É notícia de um ato ilegal, é de torto que vem tortura. A tortura é toda ilegal. Que um sujeito se queixa, é a notícia do torto. Bom, depois temos aí, do tempo de Dom Dinis, do rei Dom Dinis, é o rei Dom Dinis quem vem a tornar obrigatório o uso do português em vez do latim. E do Dom Dinis temos um documento muito bonito. É também um bocado de pergaminho, em que está uma cantiga dele, com a anotação musical. É por aquele bocado que hoje, enfim, os nossos grupos corais podem inventar o que seria a música dos cancioneiros. Outro documento impressionante, o auto da aclamação del rei Dom João I, em 1385, está a grande folha,
a dizer que aclamaram o rei, o mestre Davis, com muitos selos dos conselhos. Ela que aclamou foi a gente dos conselhos, e cada um punha ali o seu selo de cera, hoje mal se podem ver, é um documento do século XIV. Depois há documentos dos descobrimentos, muitos, olhem, está ali o Tratado de Tordesilhas, está ali o Tratado das Alcáçovas, o tratado que dividiu o mundo ao meio, e o Palácio das Alcáçovas continua a cair, onde aquilo foi assinado. Está aí a Bíblia dos Jerónimos, é um dos documentos mais ricos em iluminura de todo o mundo. Depois estão muitos mapas. O mapa do Albernaz, eu gosto muito do mapa do Albernaz, é já do fim do século XVI, mas acho que a África está desenhada com uma exatidão. Ninguém conhecia tão bem a África como os portugueses. Aquele é o livro da Marinharia de João de Lisboa, um livro do século XVI. Está ali o Atlas do Fernão Vaz Dourado, estão documentos da Inquisição impressionantes. Veem aqueles trapos, são trapos rasgados da camisa que o prisioneiro vestia, que era para ali escrever e mandar recados à família. Outro processo que me impressiona muito, aquele é o processo do Padre Malagrida. O Padre Malagrida, coitado, era um homem muito velho, ele era mais ou menos atontado, mas era um grande homem, ele foi o apóstolo do Brasil, entrou pelo sertão, conseguiu converter à civilização tribos ferozes. Bom, mas depois aqui no tempo do Pombal, quando veio o terremoto, o Padre Malagrida estava muito velho, ele era atontado, começou a dizer que o terremoto era a culpa dos pecados dos homens, e o Pombal não gostou. É evidente que o terremoto não tem nada a ver com pecados, o terremoto são forças da natureza. E irritou-se com os sermões de Malagrida, e então resolveu entregá-lo à Inquisição. O que é esquisito é o nome do denunciante. Quem denuncia o apóstolo do Brasil às senhas da Inquisição, reparem, está lá escrito, é o Condoeiras. Condoeiras foi depois promovido a Marquês de Pombal. Como é espantoso que homens tão grandes possam fazer coisas tão pequenas. Bom, e há muito mais coisas, muitos documentos. Está ali a passarola, os desenhos técnicos da passarola. Está ali o lindíssimo livro do Armeiro Mor. Há muitos outros tesouros para ver. Eles constam num catálogo, um catálogo com 240 imagens das coisas mais importantes que aqui estão expostas. Bom, ele não é muito barato, custa 4 contos, mas eu acho que para conhecer os tesouros do Arquivo Nacional vale a pena ter este livro. Mas eu não queria acabar o programa nem com esta referência ao catálogo, nem com aquela melancólica alusão aos nossos estudantes de História, como dizia o António Nobre, onde estão os pintores do meu país estranho, onde estão os pintores que não vêm pintar. Queria acabar de uma maneira muito mais positiva. Tenho diante de mim 2 volumes abertos da Leitura Nova. Eles não são 2, são 61. Bom, a história da Leitura Nova é impressionante. Quando o rei Dom Manuel subiu ao trono, por morte de Dom João II, já os documentos da Torre do Tombo estavam a apodrecer. Isto tinha sido fundado lá nos meados do século XIV, os séculos em cima, muita umidade, pouco cuidado, estava-se tudo a destruir. E o rei Dom Manuel tem perfeitamente a ideia de que uma nação, se quiser ter frutos no futuro, tem que preservar as sementes do passado. E então dá ordem, isto é em 1504, dá ordem para copiar para grandes livros do material que aguente a passagem dos séculos, todos os documentos importantes que ainda se podiam ler. Manda comprar na Flandres
grandes folhas de pergaminho e faz estes 61 volumes que contêm perto de 50.000 documentos. Estão ordenados geograficamente. Há uma série de volumes para o Entre Douro e Minho, outra série para Trás-os-Montes, Beiras, Extremaduras, Odiana, que é para baixo do Tejo, Ilhas. Isto quer dizer, não há nenhuma Câmara Municipal do nosso país que não tenha nestes livros numerosos documentos que lhe digam respeito. Infelizmente, a Leitura Nova continua por publicar. Quem a quiser ver tem que vir aqui, e não é fácil, como calculam, tesouros destes estão no cofre forte. O meu projeto é este. Está a começar o milénio. Vamos celebrar a entrada do milénio com a publicação da Leitura Nova. Quem deve tomar a iniciativa não é o Governo, nem a Direção-Geral, nem o Ministério, nem o Diretor, não é coisa nenhuma. Não. São todas as 300 e tantas câmaras do país. Se cada câmara entrar com 1 milhar de contos, e a de Lisboa com 100 milhares, e a do Porto com outro tanto, porque tanto vale o Porto como vale Lisboa, arranja-se facilmente o dinheiro para oferecer às câmaras a Leitura Nova, onde vem a sua história. Eu acho que sim. Esta era uma maneira bonita de entrar, de celebrar a história de Portugal no 3º milénio depois de Cristo.